Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Fale Mais Sobre Isso, na sua terceira temporada. E hoje a gente vai conversar sobre cinema, vida e arte. Para tanto, estamos aqui com Pedro Martins Freire, que é jornalista, filósofo, escritor, pesquisador e ex-crítico de cinema. Vou passar aqui para o Farley para ele iniciar aqui a nossa conversa. Pedro, muito grato por ter aceito o nosso convite, né? Já de longa data que a gente tem nossas conversas sobre cinema. Sim. É um enorme prazer ter você aqui para conversar sobre o assunto. E acho que a primeira pergunta, levando em conta o tema da nossa terceira temporada, que é a frase de Goethe de transformar a vida numa obra de arte, eu lhe perguntaria, como cinéfilo, como pesquisador de cinema, como grande apreciador de cinema, como é que você ouve uma frase como essa? O que é que o cinema poderia nos dizer sobre transformar a vida numa obra de arte? Bom, primeiro o agradecimento a vocês, né? Muito obrigado, um convite honroso, né? E gratidão pelo convite. Acredito o seguinte, que nós, quando viemos para cá, nós já tenhamos alguma coisa determinada quanto a isso, né? Todos nós viemos aqui para cá para o bem, né? Para a prática do bem. E nós podemos criar a arte. Somos nós que criamos a arte, né? Então, e depende digamos, da forma com que viemos aqui, digamos, carimbados. Por exemplo, eu vim, pelo que alguma coisa da espiritualidade me contou, para ser escritor. Não deu certo. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa, de resgatando a história do cinema, com um elemento muito, muito incisivo, que foi, assim, impregnado durante toda essa época da existência do cinema, ao longo desses quase 130 anos de cinema, é de que cada um de nós tem uma missão a fazer. Podemos criar arte, a arte existe, né? E que nós somos os criadores dessa arte. Por exemplo, o Caputo, por exemplo, relacionou o cinema em sétimo lugar na configuração das artes. Aí tem da poesia, da pintura, né, e tudo mais, ele chega e coloca o cinema como arte. Numa época em que já existia censura e que, na época, o cinema ainda era mudo, né? E que essa configuração de cinema como arte preponderou e prepondera até hoje, né? Então, eu colocamos assim, nós somos criadores, vocês estão criando arte aqui, né? Conversando com diversas pessoas de diversos ramos profissionais, vocês estão criando arte, né? Então, eu acredito que nós sejamos co-criadores, porque para mim tem algo maior acima de nós. Que essa é a ideia de que tantas vezes se diz de que o cinema é a sétima arte, né? Vem Sim, daí. Vem daí. Vem do Caputo. De Caputo. Essa história do Caputo, de como ele fez isso, está no livro 3. O capítulo 3 vai de 1910 a 1919. Esse volume está na editora Ibris Livres, lá do Rio de Janeiro, né? que é a nossa editora. Só para deixar mais claro aqui, o Pedro, como pesquisador, ele está lançando essa obra sobre os filmes proibidos e censurados na história do cinema. A gente vai ter um tempinho para falar sobre isso mais à frente, né? Já lançou 2 volumes, não é isso? Dos 4 volumes, que eles são subtitulados Do Silêncio ao Som, porque vai de 1890, né, quando o Edison criou aquela maquininha chamada Pep Show, né, até 1929. Mas em 1927 o cinema ganhou voz. Então esse é o período, são 4 volumes contando como a censura... Em 27 o cinema se torna falado. Sim, em 1927. São 2 vieses, não sei se seria a oportunidade de já falar sobre isso, que já está enganchado. Pode falar. São 2 vieses. Nós pegamos o seguinte: o que é o cinema? Como é que ele nasceu, né? Então, nós situamos, né, conforme meus professores da época do Museu de Arte Moderna lá do Rio, eles disseram o seguinte: o cinema nasceu nas cavernas, na nossa pré-história. Como? Quando nós pintávamos, não digo nós, porque naquela época nós, né, os espíritos estávamos lá, né?
Então, nós pintávamos aquilo ali e era interessante que existia sequência, Sim. como se quisesse dar movimento à imagem. E o cinema, para mim, nasceu dali, entendeu? E então, dali, e o cinema vai. E o que é que faz? No volume 1, eu reconto de como se deu essa história, citando as pessoas que buscaram dar a imagem ao cinema. O outro viés é a censura. Tá? Então, e tem um filósofo, meu maior de todos, que é Sócrates, né? O Platão é a cria do Sócrates. Então, Sócrates fez uma... ele queria falar da liberdade, né? E ele acabou sendo punido, né? Porque sob a acusação de corromper os jovens, né? Então, a partir da morte de Sócrates, para mim, houve a primeira, já existia uma censura antes, né? Mas ali começou realmente o estado de censura, de você não poder usar a liberdade de expressão. Então, eu começo contando com Sócrates, o que aconteceu ali, e vou desenvolvendo de como a censura foi passando através das décadas e dos séculos, até chegar ao cinema, quando o cinema florou. Porque até então já tinha censura no teatro, já tinha censura na literatura, né, e outras formas de arte. Né? Pedro, o que foi que te chamou a atenção assim com a censura para você ir buscar toda essa história em cima da censura? Quando eu comecei a escrever sobre cinema, né, especialmente na época do Diário do Nordeste, e também fazer o cinema de arte, foram os dois juntos praticamente, em 1981, eu comecei por um lado, programar o filme para o cinema de arte e buscando informações. Do outro lado, fazendo o meu trabalho, né, como crítico de cinema no jornal, também tinha que pesquisar, ver os filmes tinha que pesquisar. Né? E, a partir daí, eu notei que o cinema tinha esse inimigo. E eu comecei a juntar tudo que era de informação sobre filmes censurados, eu trouxe para cá. E consegui fazer isso também lá no Estúdio Beira-Mar, por exemplo. Eu trouxe uma amostra de 5 filmes do Pasolini que tinham sido proibidos. Né? Não só no Brasil, como em outros países. Né? E assim fui com as distribuidoras pequenas também trazendo alguns desses filmes para cá. Né? E, ao mesmo tempo, a ideia era escrever mais tarde, contar essa história dos filmes censurados. Né? Mas não... como tinha 4 amigos lá no Diário fazendo blog de cinema comigo, eu os convidei para que eles viessem fazer o livro comigo, mas nenhum deles aceitou. Então, os livros de cinemas que eu tinha, e muito pouco sobre a censura, não existem muitos livros sobre a censura no cinema. Aí eu percebi que eles falavam apenas dos filmes, eles não tinham assim uma cronologia histórica, né, contando e tal. Então eu resolvi, passei diferente, né, digamos assim, eu elaborei que o livro, década por década, ano por ano. Então fui fazendo um levantamento, que aqui eu louvo muito alguns dos autores que me ajudaram muito, por exemplo, Jennifer Frank. Ela é uma historiadora dos Estados Unidos, ela é professora, né? E ela me mandou os livros dela, né? sobre censura. Então ela conta vários episódios, vários fatos históricos, como a censura se organizou nos Estados Unidos. Ela está citada no meu livro, assim como o livro dela, né? E também outros, William Davis, Gerald Butler, que me mandaram também os seus livros. E a partir daí, eu diria que essa obra não é só minha, né? Tem diversos colaboradores, pessoas que cederam, e eu, como realmente a regra diz que deve ser, você deve citar, fazer referência e tudo mais. Não tenho nenhuma vergonha em dizer que eu sou um coautor, né? Porque gostaria que meus 4 colegas estivessem comigo no livro, gostaria também, e prezo muito os amigos que, mesmo de fora, me mandaram os seus livros, suas obras, para que pudesse fazer. E tem um detalhe, neste processo, as pessoas costumam menosprezar, digamos assim, as obras acadêmicas. Tá? Então, eu peguei muitos livros acadêmicos, né, que contavam a história da censura, coisas que não estão em alguns livros de referência da história da censura. Então, foi colocando tudo isso. Né?
e me dedicando de uma forma, digamos assim, além do que eu poderia fazer, para que eu pudesse ser fiel aos fatos, né? Retratando a história, e sem denegrir nada, né? A não ser a censura. Mas além do pesquisador, que é um tema bem interessante, além do pesquisador, há um momento que você se interessa pelo cinema, pelo gosto do filme, né? Sim, isso começou com o Wilson Baltazar, né? O Wilson Baltazar via que eu ia muito ao cinema. Eu tinha na época 14, 15 anos. O Wilson Baltazar, eu era muito amigo do irmão dele, do César. E o Wilson, não sei o que é que o Wilson viu, e me convidou para ir para o clube de cinema. E lá no clube de cinema foi que eu comecei a estudar cinema. Porque antes eu já li os grandes autores, autores brasileiros e tudo mais, estrangeiros, né? E aí fui criando, digamos assim, um arcabouço, um suporte literário, né? E quando o cinema chegou, me levou para o clube de cinema, eu comecei a ter acesso aos livros, lá tinha uma biblioteca, e tinha acesso aos filmes que o Darcy trazia, né? O Darcy Costa trazia, e lá foi minha escola, né? Mas a gente teve a oportunidade de ir no lançamento do livro, né, do Pedro, tá o quê? 1 mês e meio, 2, por aí, né? 4 meses, mais ou Mais menos. 4 meses, caramba. O tempo está passando rápido. Enfim, mas eu estou falando isso porque nós conversamos um pouco no dia do lançamento e eu me lembro de você ter me confessado que você assistia os filmes com um caderninho de anotações. Sim. Né? Então, nas suas anotações pessoais sobre os filmes, né, das suas impressões, o que é que você destacaria? Me conte mais dessas anotações, assim, dos filmes que lhe marcaram, dos diretores, das histórias, o que é que mais marcou o Pedro Martins? Eu diria que a imagem e movimento. A imagem e movimento é fascinante, né? Porque quando o diretor escolhe aquela cena que vai fazer, a colocação da câmera, o deslocamento da câmera. E outra coisa, como você, como cineasta, costuma inserir pequenos detalhes que aparentemente podem até não ser percebidos, mas que são como se fosse o cerne do filme. Por exemplo? Eu revi há pouco tempo agora o Cidadão Kane, né? Orson Welles. De Orson Welles, né? E eu fico assim, fascinado de como ele colocava a câmera, por exemplo, ele cavou um buraco no chão, né? Para que a câmera pegasse o Orson Welles de baixo. Meu nome do ator? Não me recordo. Também não me recordo. Então ele pega de baixo, tá? Ninguém nunca tinha pensado nisso, porque hoje nós temos o quê? Nós temos no clube, tudo mais, e ele aí o nome, depois eu fui pesquisar, tinha plongé e contra-plongé, né? O plongé e o contra-plongé, um pega de baixo e outro pega de cima, né? E a forma com que ele vai colocando as informações meio enigmáticas, né? E na composição, e com a composição da imagem, você vai vendo aquilo que é verdade e o que é mentira. Ele vai dosando as coisas até fazer uma conclusão fantástica, né? Que tem aquela peça, né? Que é uma espécie de skate, né? Do trenó, né? O trenó tem uma importância fundamental ali no filme, né? E que não é nada mais, nada menos do que a infância que ele perdeu. Roosevelt. Né? Fantástico, né? Fantástico. Agora, Cidadão Kane é o meu segundo filme. O meu primeiro é 2001, Odisseia no Espaço. Esse filme, do Kubrick, foi feito em 68, 1968, né? Eu revejo, faço questão de rever a cada 3, 4 anos. Eu tenho um DVD dele, então eu revejo. É a obra máxima. A nossa história está ali. Vocês conhecem, né? Sim, nossa história está ali, né? E do nosso futuro, como seremos, né? Então, toda essa época de ódio, ideologias e tudo mais, tudo isso vai passar e nós seremos sempre das estrelas, porque nós estamos entre elas, né? É isso que eu vejo, né? E esse livrinho aqui... Caminho do Meio. Esse aqui é meu guia, Lou Marinoff. É um filósofo americano, né? E ele, através da história, da nossa história, ele vai contando como é que você pode perpassar
todo esse caminho, né, dessa nossa trajetória, seguindo o caminho do meio, né? Nem estando à esquerda, nem à direita, porque elas geram ideologia e ódio. Né? E que você pode passar como observador que vai em um caminho, observando as margens. Né? Muito interessante, eu recomendo este livro para quem queira seguir o caminho do meio. E dos filmes, como você estava falando aí, do filme do Kubrick, né, do 2001, Odisseia no Espaço, Cidadão Sim, o ator que eu me Kane, esqueci é Orson Welles. Orson Welles. Que outros filmes lhe marcaram? Rapaz, agora você me pegou, meu amigo. Agora você me pegou. Aquele filme que causa impacto, né? Que ou a estética dele, ou a maneira de ser filmado, ou a história que ele conta. Se você fizesse uma seleção dos filmes que lhe marcaram. Eu diria que, por exemplo, O Dia que a Terra Parou, né, do Robert Wise, né, que mostra a chegada dos alienígenas, né? Também um filme chamado As Pontes de Madison, Os Pontos de que é o Madison, do Clint Clint Eastwood. Eastwood. Nós passamos o filme aqui no Estúdio Beira-Mar e ele foi um fracasso de bilheteria no Brasil e nos Estados Unidos também, não foi bem. Aqui em Fortaleza foi o único local onde ele foi bem. Ficamos com ele 6 semanas e todos os outros distribuidores que nós tínhamos uma programação para o filme ficar 2 semanas, acabou ficando 6, me ligando. E aí, não vai botar nosso filme e tal. Então, tem muitos filmes, eu diria assim, hoje eu não sei, digamos assim, dizer que tem um filme X ou filme Y, né? Porque eu ando tão dedicado à produção do livro que eu tenho visto muito poucos filmes, né? Muito poucos. Então, eu estou muito focado em terminar esses volumes, né? Interessante porque esse aqui é bem magrinho, esse aqui já é um pouco mais gordinho. O volume 3 esse aqui tem 290 páginas, o outro tem pelo menos 100 a mais, né? E esse que eu estou concluindo, que é o volume 4, eu estou fazendo a revisão, estou concluindo 1927, falta 1928 e 1929. E já tem 560 páginas. Volume 4. No volume 4. Possivelmente eu vou ter que dividi-lo em 2. Mas é natural com o aumento da produção do cinema, né? Se produzem mais filmes. Não, digamos, absolutamente, né? Mas é porque, digamos, a cada década que vamos vendo, a censura vai se organizando. Né? Aqui, por exemplo, o cinema foi o seu período de maior liberdade que ele teve. E vendo o seguinte, 2 anos antes do cinema ser inventado, né? Que aí tem outro questionamento que eu faço, pelos irmãos Lumière, né? Já teve filme censurado, está aqui. Temos 2 filmes censurados, impedidos de exibição naquelas maquininhas, né? E outra coisa que eu questiono, aí, fugindo um pouco da história, que para mim o inventor do cinema não só o Lumière, é um outro francês chamado Jean Bolly, que ele desenvolveu a máquina, fez tudo, deixou a máquina praticamente perfeita, e ele não teve dinheiro para pagar os direitos, né? Não teve para pagar os direitos, que tinha que registrar, né? E foi aí que ele vendeu para o Lumière. Os Lumière ficaram com a glória e Jean Bolly, quem sabe o que aconteceu com ele, né? Então são coisas... E também isso aconteceu ao longo da história dos pesquisadores, né? Thomas Edison, por exemplo, que inventou essa Pep Show, praticamente o cara que inventou o cinema, né? Porque ele criou a maquininha que você se curvava assim para fazer as imagens, né? Ele também, ele quis se apropriar do cinema, né? Do sistema exibidor dos Estados Unidos. Também está contando a história aqui. São coisas paralelas, mas que englobam o cinema como um todo, foi um conjunto, né? E esse conjunto foi que realmente me interessou. Eu foco especialmente a censura, mas tem esses outros aspectos, né? Os pesquisadores, né? Os que foram concedendo essa possibilidade do cinema ter imagem, né? O nome desses caras estão todos ali, né? E ao mesmo tempo a censura se organizando, como? Com as entidades femininas, né? Com
as entidades eclesiásticas, né? Ou seja, a igreja, né? As outras religiões. Então, o cinema sofreu uma pressão muito grande. E é interessante de que essa história, tá? Essa história que eu escrevo com muito amor, é oferecida como conhecimento. Tá? E a única coisa. Eu estou o seguinte, estou escrevendo essa coleção, digamos assim, né? Mas eu estou passando para frente o que me foi conhecido. Tá? Então, estou passando para frente o conhecimento, para que as pessoas possam conhecer essa história do cinema, que acredito que mais tarde, né? O cinema não morre, para mim o cinema não morre, e essa história precisava ser contada, e essa história precisa ser conhecida, né? Porque é uma forma de arte, né? Fazendo o complemento, né? O cinema é uma arte, e essa jornada do cinema de lá para cá, ele teve esse ferrenho inimigo. E eu conto como foi que essa censura foi se organizando, como passou, né? E estamos chegando agora, por exemplo, no volume 5, vamos contar a história de como o Will Reis, que foi o cara que assumiu a questão da censura e criou um código de produção, né, com todas as regras de como o filme deveria ser, e a partir dali os filmes começaram a ser podados, não depois que eram feitos, mas antes, pelo roteiro. O roteiro tinha que passar por essa comissão, eles aprovavam, retiravam e tal, tudo mais, entendeu? É interessante, a história do cinema é interessante ser conhecida. Durante o tempo que você coordenou o cinema de arte aqui em Fortaleza, você enfrentou alguma Sim. censura dos filmes que foram apresentados? Sim. O mais notório deles é A Última Tentação de Cristo. Quando anunciamos o filme chegou no Brasil e já veio dos Estados Unidos com aquela, né? Só que a UIP, que era a distribuidora do filme, quis lançar e muitas redes de cinema se recusavam a exibir. E aí eu fui falar com o Jorge Pelegrini. De exibição dos filmes? Recusaram o filme, porque estavam pressionados por essas entidades, especialmente religiosas, né? E eu fui até o Jorge Pelegrini, que era o diretor, aí na época era o Estúdio Beira-Mar. Aí eu consultei o Ribeiro Neto, eu digo, olha, eu quero exibir a Tentação de Cristo e tal. Não, é o cinema de arte, o cinema é seu. Ele dizia que o cinema era meu. Você pode exibir. Aí tá certo. Aí eu falei com o Jorge. Aí o Jorge se viu, porque não sei se isso aconteceu lá dentro, mas eu acredito que o Grupo Severiano, que não exibiu o filme, deve ter seguido as pressões, não sei. E aqui nós passamos o filme, né? Nós passamos o filme, não foi com o Ribeiro Neto. Na época, eu exibi A Última Tentação, foi no Cine, lá no Center 1. No Cine Center 1. Foi no Center 1. Eu me confundi com outro filme que foi censurado lá no Beira-Mar. Então, quando eu cheguei lá no Center 1, por exemplo, no dia da estreia, o filme estreava por volta de... Não, antes... Mais ou menos uma semana antes, eu recebi, trabalhar no diário, e eu recebi uma comissão de não sei o que, de padres, uma coisa assim, e os caras vieram falar diretamente comigo, olha, você está anunciando o filme A Última Tentação de Cristo e tal, e nós não queremos que você exiba o filme. Eu fiquei assim, como vocês não querem? Né? Que mando vocês têm? Né? Não, é porque o filme faz isso de Cristo, desculpe, faz isso da religião e tal. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vocês não conhecem o filme? Não, eu faço a sessão para vocês. Não, nós não queremos. Não. Eu digo, lógico, se vocês não querem fazer exibição, eu vou exibir o filme. Aí, o último deles, que eram dois, né? Aí eu me levantei, abri a porta para ele, delicadamente, né? E que eles estavam me ameaçando já. Aí disse, você não vai mais trabalhar aqui. Um deles, né, disse para mim, você não vai mais trabalhar aqui. Eu digo, tudo bem, não tem problema. Mas o filme é visível. E aí eles foram, continuei trabalhando no Diário do Nordeste, também durante 33 anos, né? E no dia que eu cheguei, quando eu cheguei para a primeira sessão, se não me engano, era 2 horas da tarde, era 2 ou 4 horas da tarde, e eu cheguei, rapaz, eu tive uma surpresa. Freiras estavam na porta, não entravam na sala, estavam ali no saguão do CT1,
um texto e a Bíblia, né? Pedindo às pessoas para não entrar para ver o filme. Para que as pessoas fato, não assistissem não ao filme. entrassem no cinema para ver o filme. É de que ano A Última Tentação de Cristo? Se não me engano, é 77. É para Eu vou botar aí no olhar professor. O professor deve lhe dar uma. Eu Não acho custa nada a gente olhar. Acho que é pouco depois. É. Eu me lembro Eu disso. acho que é acho mais não- novo. acho A mais- minha memória já não está tão boa, né? Pedro, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, eu queria escutar você. Olha, o filme, só um instante, Arlen, é de 88. 88. Bem mais. Assim, Porque 88 já era lá no Ceteron. Desde- A partir do Ribeiro foi 91. Se não me engano. desde a nossa conversa no lançamento do livro, você trouxe essa ideia assim da imagem em movimento e a gente trabalha com imagens, né? Imagens da sim. psique, né? É o nosso, é a nossa matéria-prima, são fantasias. E eu achei belíssima essa ideia da imagem em movimento. E você falando de censura aqui, falando disso que você acabou de falar agora, me veio uma pergunta. O cinema assusta? A imagem em movimento assusta? Tanto para ter tanta censura? Ela causa muitas surpresas, né? Para uns, né? Para uns, porque essa sua pergunta ela tem várias facetas. Vamos a, Né? Vamos a Várias ela, vamos facetas, a ela. né? vamos a elas. Por exemplo, um filme de horror, um filme de horror, ele pode assustar, né? E eu conheço pessoas, por exemplo, que não veem filme de terror, né? Um filme policial de uma cena muito violenta, né? Por exemplo, no próximo sábado, dia 29, vai acontecer a reabertura do cinema de arte, só fazendo vai haver a reabertura do cinema de arte, porque eu passei o cinema de arte para a Academia de Cinema e também para o Duarte Dias, lá no São Luís. Então, o cinema de arte vai ser reaberto no Cine São Luís, dia 29, com o filme Mississippi em Chamas, que é um filme, digamos assim, assustador pela forma com que ele coloca a questão racial, né? Ele foi, se não me engano, eu não pesquisei muito sobre isso agora, mas ele foi um filme que teve problema, foi um filme controverso, né? Por expor a questão lá daquele assassinato, né? Que teve Do jovem. E o filme tem isso. Então o cinema ele pode trazer diversas emoções. O cinema, né, provoca emoção, provoca riso, provoca lágrimas, né? Então tem muito disso, né? Então dependendo da sua suscetibilidade, né, da sua sensibilidade, né, você pode ter qualquer uma dessas reações, né? O cinema também pode assustar. E como censura assusta, né? Porque se o cinema não assustasse, não haveria censura. Pois é, assim, assusta no sentido da estrutura social organizada. Questionar. Ou seja, ele vem e Pra questionar. toca na ferida, ou mostra de uma forma que não tem outra definição. O objetivo do cinema é justamente esse, né? E foi justamente isso, por exemplo, que consta no volume 1, quando as pessoas... Porque os primeiros filmes eram o quê? Mostra o carro regando o jardim, os carros passando na rua, e eram filmes de 30 segundos, no máximo 1 minuto, tudo mais, né? Só que daqui a pouco o cinema começou a entrar, sair das ruas, sair dos jardins e entrar nas casas. A partir do momento que o cinema entrou nas casas, começou a incomodar. Porque o que tinha lá dentro não era para ser Público. Né? Então, não era para estar lá fora. Né? E foi justamente isso, porque o cinema começou a se apropriar de tudo. Lembre-se, ainda no início da década, o Jorge Méliès se apropriou de uma viagem à Lua. Se apropriou daquele foguete e mostrou como seria, né? O homem chegando à Lua. Né? Só colocou os serenitas e tudo mais. Então, o cinema sempre teve. Essa imagem do cinema, de incomodar, de emocionar, é o que faz o cinema em arte. Né? Assim também como a pintura também nos faz distrair essa nossa sensibilidade que temos. Né? Pedro, você citou aí a Última Tentação de Cristo, aliás, uma informação interessantíssima. Que não tinha concedido para ninguém. E você imaginar, assim, freiras no saguão de um cinema
Com o texto na mão pedindo para as pessoas não assistirem. Naquela entrada né? ali, Sim. elas ficavam ali. Elas não entraram dentro da sala não, mas ficaram fora, né? Ficaram ao lado da bilheteria, ao lado da entrada, com a Bíblia, aquele crucifixo aqui, aquela... Rosário? Não, aquela é como se fosse um texto, né? Aqui ao final tem uma cruz, né? Sim, sim. Eu também tenho uma, mas a minha é de devoção de crer, né? Então, mesmo porque eu sou espírita, né? E às vezes me dão alguma informação, alguma coisa. Então, eu acredito. Mas é justamente isso, sabe? Essa nossa diversidade, né, das coisas, né? Podemos chamar isso de ideologia, né? Podemos chamar isso de fé, né? A fé transformada em fazer com que você não tenha direito de fazer aquilo que você quer ou de pensar aquilo que você externa, né? Porque hoje nós estamos vivendo muito isso, né? Nós estamos vendo aí na sociedade um combate imenso à liberdade de expressão, né? E isso está aqui. Mas a questão que eu queria lhe perguntar, você como estudioso do cinema, porque você citou que nós tivemos problemas também com filmes do Pasolini, Sim. não é isso? E eu não sei se é verídica essa informação. Pasolini teve filmes muito assustadores, como o Arlen disse assim, né? de impacto nesse sentido, como por exemplo Saló. Mas Que nós passamos na nossa. E que eu me lembro de ter assistido também no cinema de arte no Centerum. Foi no Centerum. Mas também tem um filme que é bem visto pela igreja, que é o Evangelho segundo São Mateus. Exatamente. Como é que você enxerga esse diretor que tem filmes proibidos, censurados, atacados pela igreja, e ao mesmo tempo tem um filme que é considerado até pela própria igreja como um dos filmes mais fiéis, né? É uma coisa interessante, né? Porque a história... Tem um filme sobre a vida de Cristo, que está naquele livro 1, que foi proibido. Porque o Cristo, o ator que fazia Cristo, vestiu uma camisa branca. A história está aqui, né? Então, tiveram outros filmes que também foram proibidos ao longo da história, eles foram sendo proibidos. Mas no caso do Evangelho... também, o Pasolini era ateu, né? Pasolini era ateu, né? Ainda existia uma pecha dele por ser homossexual, né? Numa época em que existia digamos, era uma fiscalização, né? Era uma censura, né, em cima. Então, é surpreendente que isso tenha acontecido. Agora, você vendo o Evangelho segundo São Mateus, é um filme muito bonito. Né? Todo despojado, todo simples, câmera na mão, né? Fascinante, cara. Fascinante. E ele não faz nada mais, nada menos do que contar aquela história, né? De um homem que veio aqui, não para sofrer por nós, né? Mas para dizer, né, que nós tínhamos que ser, que nós seríamos grandes. Cada um se compõe, cada um faz a sua história, né? Agora, você tem a liberdade de fazer, você tem o livre-arbítrio, né? Ou você vai pelo caminho do lado, caminho da esquerda, direita ou do meio. Aí já não é com ele, né? Então, se eu lhe fizer a seguinte pergunta, uma pergunta... Pode fazer, até as indecentes. Não tem censura. Assim, por exemplo, A Última Tentação de Cristo, que você citou, para mim é um filme transformador. É um filme fantástico por tratar, é claro que é polêmico, mas assim, tratar a humanidade de Cristo, né? Cristo como ser humano, como é que ele... o que é que ele sentiria como sendo naturalmente questionável pelas muitas visões, mas eu acho um filme muito bonito do Scorsese. Além de gostar muito do ator que é o William Dafoe. Eu queria lhe perguntar duas coisas. Primeiro, que filme que você tem assistido gerou esse impacto em você, né? De você sair da sessão, ou mesmo que tenha assistido em casa, não sei, e você disser, eu preciso ver esse filme de novo pelo impacto que ele me causou. E outro, assim, você já censurou Pedro Martins em algum filme? Você já disse, isso aqui eu não assisto.
Não dizer que é. Porque quando por exemplo, eu tive uma vida profissional como crítico, então eu tinha que ver obrigatoriamente os filmes, né? Então, e nessa questão de ver o filme, você não tem direito de escolha. Você tem que ver o que é oferecido, né? A questão, aí eu estou trazendo outra questão aqui. A questão a última tentação de Cristo, sabe? É a mulher, Maria Madalena, né? Lembra-se? Última Sim. tentação de Cristo, né? Então, aquela história de Maria Madalena não poderia estar ali para os censores, né? É porque, digamos, praticamente a igreja baniu Maria Madalena e seu evangelho também, né? Então, é isso. Agora, eu diria que o filme realmente que me encantou, que me. Eu lia muita ficção científica, que é o meu gênero preferido, e lia muitos livros de filosofia sobre a questão humana, né? A nossa condição humana. E o filme realmente que me pegou foi 2001. 2001. 2001. O que é que nesse filme lhe afetou tanto? Porque eu vejo que ele conta a nossa história. Tá? E tem uma coisa fascinante: o maior corte da história do cinema. Tem o filme tem uma pré-sequência, digamos assim, que é nós hominídeos. Né? Até como nós passamos a evoluir quando aprendemos a matar. Né? Ali para mim foi um choque. Né? Aprendemos a matar, que ele pega o osso, né? Mata A primeira o ferramenta, né? adversário, Primeira a ferramenta. primeira ferramenta, mata, né? E dali ele começa a bater, como assim, glorificando, né? E o osso sobe, sobe. Aí surge o quê? Uma nave espacial, cara. 2000 anos de nossa história tem necessidade de ser contada. Porque cada um conhece, cada um já sabe, né? Aquele corte, porra, me fez assim, pô, cadê a história dos nossos 2000 anos, né? Como seres inteligentes, né? Onde é que está? Está ali, né? Aí ele vai contar uma busca nossa por quem nos criou, né? Com aquela laje, né? Aquela laje é fantástica, é filosófica aquela laje. Você pode pensar de tudo, tudo você pode discuti-la, escrever um livro sobre aquela laje, né? E ela está lá, reaparece quando o astronauta tá morrendo, né? Ele morre e renasce como um novo ser com todo o conhecimento, para voltar para a Terra, para ser uma nova vida, né? E tem ainda a questão de que a, a cultura. Vocês se lembram da cena em que ele toma vinho, aquele local todo limpo, todo asseado, né? Todo simples, né? É a nossa cultura, né? Nós temos que ter o conhecimento, né? Então, esse conhecimento é de cada um, é intrínseco de cada um, é individual, né? Então, 2001 pegou cada um desse questionamento, afora, né, o que hoje está sendo uma preocupação para alguns, pelos artigos que eu tenho lido, que é a questão da inteligência artificial. Né? O HAL 9000, que é o outro personagem do filme, né, ele usa tudo sorrateiramente. Né? Eu não sei se essa inteligência artificial que nós estamos tendo hoje vai ser um problema no futuro. Mas, por exemplo, eu fico aqui vendo num celular, estou vendo um negócio e de repente muda, aparece outra matéria, outra não sei o que. Eu não sei se é a IA me forçando a ver o que eu não quero. Entendeu? Não sei. Mas me irrita. Me irrita, entendeu? Então, por essas questões que eu estou colocando para você, é que 2001 foi um filme realmente que me pegou realmente e deu um salto. E, porra, peraí, vamos, né, vamos pensar aqui. E eu já vi 2001, acho que umas 10 vezes por aí. Não foram muitas, mas. Né, e sempre, de vez em quando, eu estou vendo, né? E ainda tem a música do Johann Strauss, né, da Nuvem Azul, né? Tudo aquilo ali. E tudo se encaixa, cara. Tudo se encaixa. O que esse filme modificou em você? Rapaz, eu acho. Não sei, mas eu acho que o cinema me fez uma pessoa melhor. Né? Aprender a conviver com as pessoas,
aprender a respeitá-las, sabe, o que querer de cada um, sabe? Mas quem me mudou fundamentalmente foi a Soraya, né? A Soraya é minha esposa, né? Ela deveria estar aqui comigo, mas ela é coordenadora de um curso de educação especial lá na UES, né? Então ela trabalha preparando professores para receber pessoas com deficiência em sala de aula, né? Uma grande mulher, sorte minha, né? Então, e ela me mudou muito, me fez ver um lado muito mais assim de afetividade, porque eu era um cara assim, digamos, pela minha origem, né? Tudo mais, assim meio apressado, palavrão, sabe? Eu dava chute, né? Ficava com raiva, né? E ela, olha, entendeu? Eu acho que sou uma pessoa melhor graças ao cinema e graças a Soraya, né? É isso. Muito bom. Foi ela que lhe ajudou a ser além da sétima arte, foi ela. São 40 anos, né, de convivência, né? Então já dá para aprender. E eu acredito hoje que o homem, para ser inteligente, ele tem que seguir a mulher. Olha aí. Acho eu, né? Ou companheiro, sei lá, né? Porque hoje Sim. cada um, eu sei como é. Só sei que ninguém sai de lá, ninguém nasce sem ser carimbado. Né? E cada um tem sua missão aqui, né? Eu sei que em minhas vidas passadas, né? Que eu não sei se cabe contar a história aqui, mas em minhas vidas passadas eu frequentava, nessa vida atual, eu frequentava a casa de duas velhinhas que eram espíritas, né? E eu passei, levada pela Ana Maria Noronha, que depois fundou o IPRED, né? Aí eu sou muito amigo da Ana, ela é muito minha amiga. E aí, um dos espíritos que veio falar comigo me disse que eu tinha sido mulher em uma das minhas vidas passadas, né? Então, nós estamos sempre na mistureba, tá? Isso não é coisa de denegrir para ninguém, né? Denegrir para ninguém, né? Sim. Nós estamos aqui, digamos, em um jogo. Eu leio muito que dizem que estamos numa Matrix. Né? Nós somos, né? Somos bonequinhos, né? Manipulados e tal, né? Não sei, pode ser, né? Você acha Mas que é uma grande acredito que cada provocação? um deve ser do jeito que é e o que deve fazer. Mas veja, é uma questão. Você acha que filmes como Matrix, eles são hoje uma grande provocação? O cinema, veja, porque a última tentação de Cristo, ou os filmes do Pasolini, ou a gente poderia citar outros diretores aqui, como Hitchcock, enfim, eles, no seu devido tempo, eles tiveram, não, pode ser que não todos os filmes, né? O próprio Scorsese tem um filme religioso como Silêncio, que é belíssimo. Sim, né? belíssimo, eu esqueci de citar, é um dos muito meus bonito, preferidos. Que é numa pegada religiosa completamente diferente da Última Tentação de Cristo. Né? Mas veja, todos esses diretores tiveram filmes que foram provocadores e questionadores do momento que se vivia. Sim. Né? As histórias que você contou aqui dão conta disso. Você acha que Matrix é uma grande provocação, anos e anos depois do lançamento do primeiro filme, da nossa relação com a realidade hoje? Rapaz, sim. Eu até seria um caso interessante revermos, né, para situarmos hoje, né? Por exemplo, eu faz muito tempo que eu não vi a trilogia, né? Para mim é um dos melhores. Eu assisto Você já tem um quarto, esse, né? Já tem um quarto tem filme. um quarto, mas assim, Lançado 1 ou 2 anos atrás. Não, já foi lançado. Foi lançado. 1 ou 2 anos atrás. Mas assim, os 3 primeiros são. Os 3 primeiros são. Aí, apesar de que o terceiro, aquele final, me decepcionou um pouco. Eu acho que talvez eu quisesse que o desfecho fosse outro, né? Mas é o caso seguinte: é a nossa chance de fazermos isso. Você está nos fazendo um convite, né, para voltarmos um pouquinho, né, vermos o filme naquela época e situarmos hoje. Talvez você esteja certo. Né? Mas só posso dizer isso depois que eu ver. Eu vou rever os filmes. Em repensar toda aquela relação com a realidade, nessa perspectiva de hoje, da IA, da inteligência, da virtualização da vida. Sim, porque hoje nós dependemos basicamente da tecnologia. Né? Tudo que nós vamos fazer, olha ele aqui, né? Olha ele ali. Então, nós estamos dependentes da tecnologia. Né? E dizem, né, que durante os 3 dias de escuridão, né, nós não teremos nada disso. Né? Já ouviram falar dos 3 dias de escuridão? Não.
Tecnologia foi o que o Carlos falou, né? Tecno é arte. Arte. É né? arte. É Pois é, arte. o cinema é tecnologia, né? Se não fosse a Sim. tecnologia, o cinema não existiria. Né? Não tem como. Entendeu? Então é interessante essa sua visão de que revemos o Matrix, né? Seria É interessante. interessante também você falando agora que o cinema é tecnologia, a gente está vendo uma certa onda, não sei se dá para dizer que é uma onda, mas assim, uma série de filmes que estão sendo feitos remakes. De Sim, filmes clássicos mesmo. Teve um sim, remake agora há pouco de Drácula, né, do Luc Besson, e agora do Guilherme Del Toro, Frankenstein. Frankenstein. Né? Ou seja, refazendo filmes que é a tecnologia que permite que você refaça muita coisa, né? Assim, eu assisti Frankenstein do Guilherme Del Toro e visualmente é impressionante. sim. Né? Né? Visualmente é impressionante. Estão fazendo o remake dos Jogos Vorazes. Ontem eu vi o trailer de um. Tá? Coincidentemente eu vi ontem o trailer dos Jogos Vorazes. Assim que você abre, vocês vejam o IMDB? Não, eu não Não, tenho. Veja, imdb.com. Recomendo para É um vocês também. site. O imdb.com. Aí lá ele facilita também para que a pessoa possa traduzir. Tá? Tem o íconezinho lá, você vai precisar da tradução. Aí ele tem pelo menos 12 trailers iniciais e tem as outras notícias de estreia e tudo mais. Né? Então eu utilizo muito o IMDb nos meus livros. Entendeu? E o IMDb, por exemplo, já mostrou esse trailer do Frankenstein, né, do Drácula, e agora de Jogos Vorazes. Eu fico assim espantado porque os Jogos Vorazes é um filme recente, Sim. né? Digamos assim, basicamente recente. Né? Não sei se essa juventude de hoje se interessaria pelo. Não sei, não tenho ideia. Mas ele é que sabe, né? Hollywood pode tudo, né? Assim, só para falar, tá falando de remake, assim, vai sair, não sei se você sabe, do Highlander. Eu sei desse porque a trilha sonora é do Queen e eu gosto muito da trilha sonora. Os filmes, assim, que O me antigo. chamam, o antigo. E vai ser Mas feito vai ser feito um remake agora. do Highlander. Assim, tão refilmando, refazendo. Né? É interessante. O Highlander é uma série que eu gosto. Eu gosto desse filme. Eu me lembro também da questão da tecnologia, o quanto foi possível fazer em filmes como Avatar. Que realmente ali foi um jogo tecnológico. E é interessante que o episódio 3, se não me engano, do Avatar, era para ter sido lançado no ano passado. Não foi. Né? Já se passou mais um ano. Né? Não vejo nenhuma matéria falando que o Avatar será lançado. Né? Uma das matérias que eu li diz que o James Cameron estava esperando não sei o que de uma câmera. Né, de uma tecnologia, não sei o que esse cara quer fazer, mas o Avatar é muito bonito. Eu gosto do Avatar. Ô Pedro, lhe agrada filmes no estilo do Senhor dos Anéis? Sim. Você gosta desse tipo de filme, desse tipo de história? Eu li os livros. Harry Potter. Eu li os livros. Você leu os livros? Rapaz, eu tenho uma gratidão tão grande para a Kathleen, né, Turner, né, a autora do Senhor dos Anéis. Kathleen. Tolkien. Do Harry Potter, que é uma mulher, J.K. Rowling. Peraí. A Roland é a. A J.K. Rowling é do Harry Potter. Do Harry Potter. Sim, eu estou falando do Harry Potter. Sim. Por quê? Eu queria que meus filhos, né, o Bruno hoje é psicólogo, está morando em Brasília, né, o Bruno Pinto Freire. O Davi, o Caio, que é o meu filho do meio, que é professor de línguas, está lá na Paraíba. E tem o Davi, que era o mais novinho, só se interessa por futebol. Hoje é empresário de jogador de futebol. E o que eu queria? Eu queria que meus filhos tivessem uma vida um pouco mais consistente de conhecimento. E o que eu queria? Rapaz, eu comprei diversos livros para eles, levava eles para livrarias. É isso aqui, tá? Eles não se interessaram. E foi aí que apareceu o livro da Kathleen, né? J.K. Rowling. Aí Harry Potter, cara. Aí deu certo.
deu certo. Eles passaram a ler e eu comprava os livros, né? Eu comprei todos os livros da série todinha, né? E eles leram e aí foi a porta de entrada para outros livros, né? Porque eu acredito o seguinte, eu digo que o que me salvou, digamos assim, de uma infância que eu partilhei aqui com vocês, não teria sido, digamos, eu não estaria aqui, né, se não fosse aquela senhora Guiomar Gomes, né, que me educou, e os livros. Tá? Não estaria aqui se não fosse ele. Então, a partir dos livros, da leitura dos livros, foi se criando, eu criei um caminho. Né? Então, a partir dos livros, então a minha gratidão é essa, gratidão aos livros. É por isso que eu digo para vocês, e reitero, de que esses livros que estou escrevendo, sabe, é uma oferta de conhecimento ao que eu recebi. Sabe? É uma obrigação minha fazer isso. Sabe? Então, esse livro é uma oferta de conhecimento. E gostaria que as pessoas realmente se interessassem por ele, porque eu estou precisando de que comprem um livro. Porque o terceiro volume, né, que é 1910, 1919, está na editora, ela está me cobrando R$ 3.315 só pela revisão, né? E eu não tenho esse dinheiro. Então, o livro, fazendo a própria Aí é a opção de... ela está aqui nas duas leituras de Guatemi e Rio Mar, né? E está no Amazon. Está na Amazon, então. Impresso digital na Amazon, né? Eu lhe perguntei dessa história do Harry Potter, né? Que você gosta do Senhor dos Anéis, porque eu gosto muito dos filmes, acho os filmes fantásticos, a trilogia do Senhor dos Anéis. Não li os livros, né? Mas vi todos os filmes do Harry Potter, ouvi o Senhor dos Anéis mais de uma vez. Mas o que eu acho mais interessante é porque são filmes que criaram uma cultura em torno deles. Né? A partir da fantasia. A partir da fantasia. E eu fico pensando, quando se lança, por exemplo, que você olha Harry Potter, rapaz, é impossível você não lembrar dos seus tempos de escola. Sim. Lá tem tudo. Tem a menina que você paquerava, tem o seu melhor amigo, tem o menino com quem você se dá mal, tem o professor que você adora, tem o inimigo, tem o professor que você detesta, tem tudo. Tá tudo Só ali. Que num mundo de fantasia. Fantástico. Mas está tudo ali. Então, assim, é impossível você não se identificar. Né? Por exemplo, a cultura que foi criada em torno disso, a estação de trem em Londres, que tem a famosa plataforma, não sei se é 9¾ uma coisa assim, que é onde eles entram, não me recordo bem agora, onde eles entram para o mundo de Hogwarts, virou ponto turístico. Né? Eu complemento você. Gilles Deleuze, tá? Foi meu trabalho de monografia da faculdade, né? Gilles Deleuze disse: o cinema expressa a realidade. Tem 2 livros dele, Cinema 1 e Cinema 2. Né? Fantásticos livros, me ajudaram muito nessa concepção do cinema. Então ele diz, a frase dele, o livro dele, ele prova que o cinema é a expressão da realidade, mesmo que seja fantasia, porque o cinema faz com que você mergulhe, né? E aquela aparente fantasia, o que é a fantasia, você traz como se fosse a realidade. Você vai encontrar essa realidade, digamos assim, essa fantasia no seu cotidiano, em diversos locais como esse que você está falando. Entendeu? Isso é uma comprovação de que Deleuze está correto. E é uma comprovação também que nós estamos carentes disso, de uma relação mais... de carinho? Não diria nem de carinho, mais imaginativa com o mundo. Sim, nós Deixa eu brincar aqui de trazer de volta aqui um livro, por exemplo, o Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. Né? Vocês lembram daquela famosa cena daquele desenha uma jiboia que engoliu um elefante? Né? E aí ele diz que passa a diferenciar as pessoas a partir do desenho. Eu mostro o desenho. Se a pessoa vê um chapéu, ou seja, é um adulto. No sentido assim, de que cresceu e perdeu completamente a relação imaginativa, fantasiosa com o mundo, a relação de fantasia com o mundo. Mas se ele vê, mesmo adulto, que aquele é uma jiboia que engoliu um elefante, ainda existe algo de fantasia, de imaginação naquele olhar. Você acha que nós estamos carentes disso? Eu acho que esses filmes que têm uma força tão grande, que viram uma cultura muito além deles próprios, né?
que fazem as pessoas, por exemplo, criar sociedades, como o Senhor dos Anéis, né? Para garotos que agora conversam a língua dos elfos. Porque o Tolkien criou isso, criou toda uma linguagem, né? Para criar o filme. Eu concordo com você, porque é o seguinte, eu falei aqui dos meus filhos, da minha preocupação em fazer com que eles lessem, né? Então eu vejo hoje essa geração nova dos meus netos do celular. Não existe uma imersão nos livros onde possa obter isso. Essa questão do ilusório, da imaginação, de você trazer essas coisas para você, eu vejo que isso está ficando distante. Eu não sei em que nível está a questão das livrarias. Eu entro na leitura, por exemplo, eu vejo pessoas, mas eu não vejo adolescentes. Tá? É como se a literatura, digamos, estivesse, os livros, né, estivesse disponível para a nossa geração. Eu não vejo adolescentes lá. Eu acho que seria interessante que tivesse. Né? Acho que as escolas poderiam, não sei, né? Não quero aqui fazer juízo de valor nem nada, né? Mas as escolas, o livro é importante que a escola libere esses livros de escolas, né? Que tenham de soltar o mundo da imaginação, né? Porque se nós não tivermos a imaginação do nosso lado, como é que vamos viver, né? Principalmente, né, e vejo que não é hoje. Nem só para adolescente, né? Assim, o público adulto consome demais esse tipo de filme. Sim. Sim. É interessante como o cinema é fundamental na nossa vida, né? E o livro, né? O livro são duas artes fundamentais, né? Então, eu sou muito grato de poder estar escrevendo esses livros, né? Muito grato porque diga assim, é uma dedicação total, né? Tem dedicação total. Para mim não tem hora. O Solar reclama muito. Eu digo, não esqueço de você não. Mas é legal. Eu acredito que nós tenhamos que fazer isso com incentivar nossos netos, né, os nossos filhos, para incentivar de que a leitura e o cinema, né, são fundamentais na nossa vida, na nossa formação. Né? Para ler mais e assistir mais ao cinema. Sim. Ir mais ao cinema. Ir mais ao cinema. Né? Apesar de que o cinema está caro, né? Ficou relativamente caro. Né? Mas é aquela história, né? Nós temos que buscar aquilo que nos faça evoluir. Né? Nós estamos aqui para evoluir. Embora tenha acesso ao streaming também, né? Sim. Como é que você vê isso? Eu queria fazer essa pergunta. Porque hoje, às vezes, eu vou procurar um filme para ver. Só tem série nos streams. É série. Eu disse, não, mas eu queria um filme que começasse e terminasse agora. Assim, alguma coisa. Mas não. O que você acha dessa quantidade de séries? Que tudo é séries agora, praticamente, assim. Olha, seriados. A última informação que eu tive com uma distribuidora que eu pensei em voltar com o cinema de arte. Né? Aí eu conversei com o Eduardo Chang, que é o programador da Cinépolis. Né? E aí ele me disse, Pedro, a meninada é que está indo para o cinema. Nós não estamos indo para o cinema. Tá? Quem está indo para o cinema, quem está salvando o cinema é a meninada. Nós estamos no streaming. O Eduardo Chang me falou isso. E aí eu fui conversar com os amigos de distribuidora, né? E eles disseram praticamente a mesma coisa. Olha, filme com temática de adulto, né? Esse público está em casa no streaming, está tomando seu uísque, tomando sua cerveja, né? Se reunindo com os amigos e tal, mas essa geração não está aí não. Quem está aí é a meninada. E se você for digamos, lá para o Iguatemi, ou para o Rio Mar, digamos, ou lá no Benfica, você vai ver que é isso. É a meninada que está indo para o cinema. Né? E é por isso que há tanto investimento nesses filmes, acredito eu, né, que estou um pouco afastado do setor, mas acredito eu, pela minha percepção, é de que as produtoras estão investindo na manutenção desse público, né? Porque esse público também vai envelhecer. Né? Uhum. Isso é fatal. Então, eu acredito que seja isso. Né? Como é que isso afeta o relançamento do cinema de arte, Pedro?
Porque o cinema de arte A temática do cinema de arte geralmente é um filme mais um filme profundo, um filme público adulto. digamos assim, diferenciado, né? E eles não caberiam dentro da programação. Caberia, por exemplo, eu tinha conversado com eles, com o pessoal da Cinep, de voltar às sessões, uma sessão às 7 horas, 7h30, como era normalmente, 7h30, né? E para o público. Mas depois eu conversando com eles, e conversando com o pessoal de distribuidoras, né? Eu vi o seguinte, eu acho que realmente não dá. Não dá. Por quê? Os filmes hoje, a divulgação, tudo está concentrado nesses filmes. Ó, tem um filme que eu vi chamado A Baleia. Vocês viram? Eu comecei, né? Mas não terminei. Ele foi o filme independente, né? Quem trouxe o filme para cá foi a Califórnia. A Califórnia tem um programador chamado Jairo, com quem eu me dou muito bem, converso muito com ele. Né? Ele disse, Pedro, nós concorremos no nosso filme com o streaming. Além de ser para uma faixa de público, ainda tinha um streaming do outro lado. Né? Então, eu, sendo sincero, eu não sei se vai dar certo o cinema de arte. Porque está no streaming. O lançamento é quase simultâneo. Né? Os cinemas estão tentando, os cinemas, pelo menos nos Estados Unidos que estão sabendo, as produtoras estão querendo, as distribuidoras também, que haja uma janela pelo menos de 3 meses. Né? Para lançar no streaming, depois de ir para o cinema. Eles estão querendo isso, né? Porque antigamente era 6 meses, né? Se não me engano, era 6 meses, né? Antes da pandemia. Né? E tem filme só para o streaming. Né? Próprio streaming. Então, quer dizer, é uma concorrência muito grande. E por isso aí eu desisti logo. Tá? Não vou fazer. Mas eu fiz o seguinte, aí eu conversei com o Regis Frota Araújo, lá da academia, conversei com o Duarte Dias, eu recebi uma comunicação de que o pessoal lá do Aldeota ia lançar um cinema de arte. Aí eu conversei com eles e disse para ele que o cinema de arte eu pago direitos. A marca, né? Pago a marca, cinema de arte, ele não pode exibir filme para a marca cinema de arte. Pode usar outro nome, mas não cinema de arte. E eu já tinha passado a marca do cinema de arte para a academia e a academia estava tentando conversar com o João Soares Neto para fazer no Benfica e tal, e o negócio demorou muito. Aí o Duarte me procurou e tal, eu digo, Duarte, vamos conversar com o Regis. Vamos conversar com o Regis, eu digo, Regis, partilha, né? Ele coloca na divulgação de que a academia faz parte e toca o barco, traz os filmes, né? Aí agora o Duarte me comunicou que dia 29 vai ser a pré-estreia do cinema de arte. Me convidaram para ir para falar sobre a história do cinema de arte, né? De como lá e passar para ele. Felicidade total, meu amigo. O projeto continua. Está vivo, que isso que é importante. Porque aí vai haver uma formação. O cinema de arte foi importante durante 3 décadas, pelo menos das 4 décadas, né? Que durou 49 anos, por essa faixa de público. Né? Então ele formou gerações de cinéfilos. Né? E esse público agora vai ter a oportunidade de ver filmes que não vão para o cinema, que ele vai trabalhar com os independentes, né? Com os produtores independentes. Agora, como é que ele vai convencer, como é que ele vai trabalhar para esse público ir ver um filme que não está na propaganda, né? Não está na divulgação, né? Como é que ele vai fazer isso para convencer esse público, né? Hoje, não sei se está mais fácil, por exemplo, para divulgar os meus livros, eu abri o Instagram e abri o Facebook. Ambos com o nome do livro. O meu nome não, com o nome do livro. O livro do filme para vídeos censurados. Né? Então, tem isso aí para divulgar. Eles teriam... Mas eles têm condição, né? Tem a Secretaria de Cultura com eles. Né? Então, eu acredito que o Duarte vai fazer um bom trabalho e que manter o cinema de arte vivo é um processo histórico. O cinema de arte nasceu em 1963, com o Darcy Costa, né? O LG de Miranda Leão, todo aquele pessoal do Clube de Cinema. Né? Eu peguei no meio do caminho e agora está passando para frente, a vida continua. Sim. Né? Deixa eu gerar uma polêmicazinha antes da gente terminar. Tá já na nossa hora. Pedro, a escolha, por exemplo, do Oscar, a gente acabou de ter a Fernanda Torres, que ganhou um prêmio de melhor atriz, não é isso? Foi um show do Brasil.
Você acha que as escolhas do Oscar de melhor refletem realmente o que é a realidade do cinema? Os bons filmes? Não. Você sabe que o Oscar é muito polêmico, né? A pressão fez com que Cidadão Kane não fosse eleito o melhor filme, né? Então, tem por aí. Por exemplo, a academia não gosta de filme de ficção científica. Hoje, todos, pelo menos as pessoas que eu conheço, citam, eu conheço principalmente os críticos, 2001 está na relação dos 100 melhores filmes da história do cinema. E muito dele lá entre os 10 maiores, né? A academia não reconheceu nada, deu um prêmio de efeitos especiais e só, entendeu? Mas me Então, conte essa história aí do Cidadão Kane. Por que houve pressão para ele não ser isso? por causa do William Randolph Hearst, que era o cara que era dono do jornal, né? E que é o personagem do Orson que é o Welles. personagem do Orson Welles, né? E o cara achou que era com ele, né? E fez de tudo para perseguir o Orson Welles até onde pôde, né? Então Para não ser, é a não ser história. escolhido. E aí a academia se vergou, né? A isso, né? Então, tá aí a história. A questão da censura e da manipulação, né? Você consegue manipular. Eu sei que as religiões manipulam as pessoas, né? A ideologia manipula as pessoas, né? Todos nós somos manipulados, né? Então, o que nos resta é ter o conhecimento, né? Termos uma determinada, digamos, cultura, de que possamos seguir o caminho, né? Seguir o caminho sem ser perturbado ou sem ser controlado. Eu acho muito interessante as pessoas que dizem que vivemos na Matrix. Tá? Acho muito interessante. Agora, considerarei muito mais interessante estarmos fora dela. Né? Além de 2001, você acha que houve alguma outra grande injustiça? Tiveram algumas. Eu não sei aqui me lembrar. Precisaria Se algum ter filme que trazido foi realmente meu muito... cadernetinho. Seu minha caderno de notas, né? É. Foi muito fantástico, mas não... Doutor Fantástico, por exemplo, eu acho que seria um filme. Se você ver Doutor Fantástico hoje, né, ele pode aparecer aparentemente um filme atrasado, né? Porque ele O faz. Fantástico do Kubrick? Sim, Sim. porque ele faz uma ridicularização da guerra, né? E tem filmes, por exemplo, o Spielberg tem o Contato Imediato do Terceiro Grau, por exemplo, né? Que é um filme muito interessante, que aquilo está, digamos assim, pode acontecer? Pode, né? Então tem muitas coisas. O cinema tem uma margem. Aquela história que eu coloco nos livros, nos meus livros, é que o cinema se apropria de tudo, né? Então essa apropriação do cinema é que o torna grande, né? E a partir daí nós podemos imaginar o que estamos vivendo e como estamos, né? Temos os cinemas em casa. Eu acho o streaming, não sou contra o streaming, eu tenho streaming, né? Mas eu seleciono muito bem o que eu quero ver. Não é qualquer filme, sabe, que me tenha assim rapidamente para ver um filme, entendeu? Para gastar o nosso tempo de vida, né? Eu prefiro mais, olha, tem um cara agora que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, aquele cara fugiu do Irã, né? Fugiu não, ele fez o filme, né? E mandou para um amigo dele lá, não sei, em Londres, não sei o que, e o cara mandou o filme em Cannes. É Panay, né? Filme? Jafar Panay, não me lembro do nome do filme. E ele fez o filme e tá aí, e o governo dele está preso, né? Mas ele está preso quando fazendo o filme dele, colocando, né? Ganhou o Palma de Ouro, talvez o teu professor aí diga, né? Professor Google, né? Vamos ver aqui. Né? Vamos, bora. Então, o cinema é isso, sabe? O cinema é o nosso fascínio, né? O cinema é meu grande companheiro, é o cinema, né? Podemos... É um filme iraniano, Jafar Panay. E é o segundo filme que ele faz e manda para fora. E está proibido lá no Irã, lógico. Rapaz, eu tenho um grande questionamento, que vocês não me perguntaram, mas eu vou dizer aqui. Pois diga. São 14 volumes. Até essa década atual. Eu não sei, e vou lamentar muito não poder escrever pelo menos a metade. Eu tenho 74 anos, então eu não sou tão jovem, né? Mas é isso, sabe? Acho que está na nossa hora, né, de Nossa, encerrar. Chegando no nosso aqui, momento. Um Simples Acidente, o nome do filme.
Um simples acidente. Agora de 2025. Isso. Lançamento 1º de outubro Já, de qual é o nome do 2025. diretor? Jafar Panahi, Jafar Panahi. É isso. iraniano. É iraniano. Faça Esse filme deve ir para o streaming, não deve ir para o cinema. Entendeu? É isso que eu digo. Porque esse seria o típico filme ideal para o cinema de arte. Entendeu? Sim. Agora, tem que ver quem estará interessado em vê-lo. Né? O cinema de arte, na época, por exemplo, toda aquela produção iraniana daquela época, nós trouxemos. Né? Os filmes ficaram disponíveis, as pessoas viram. Né? O cinema iraniano, o cinema independente americano, nós acompanhamos o cinema independente americano. Trouxemos filmes até da Arábia. Né? Então, foi uma época de que nós vimos filmes aqui com cinema de arte que jamais seriam vistos. Né? E é interessante que eu me encontro com pessoas, né, que ficam assim e mostram a gratidão. Né? Pô, pensa, pai, o cinema de arte foi importante para mim e tal. Ou seja, é um negócio muito legal de saber que o trabalho que fizemos foi um trabalho bem feito. Né? É isso. Muito bom. Chegamos à nossa hora, né? Sim. Vamos encerrar. Pedro, se quiser fazer as últimas considerações dessa nossa conversa muito interessante. E agradecer, né? Agradecer a sua presença disposição mais uma de vir vez. aqui. Eu aqui agradeço. Lembrar que os livros do agradecer. Pedro, aqui o livro dos filmes proibidos e censurados na história do cinema, quem tiver interesse já pode aí adquirir, né? Fica mais Tá na fácil pela Amazon, né? Amazon, tá na Amazon. Tá na Amazon, impresso e digital, e também nas duas leituras, do Iguatemi, e do Rio Mar. Do Rio Né? Mar. Tenho que agradecer a vocês, foi uma conversa maravilhosa. Né? É bom termos amigos, eu agradeço todo dia termos amigos, vocês são meus amigos, sou grato a vocês, e também estou à disposição de vocês, qualquer outra informação, caso de alguma. No que for necessário, se vocês precisarem de mim, estarei aqui. Tá. Tá bom? Obrigado, Pedro. Muito obrigado. É isso, então, muito grato pelas informações, foi uma conversa maravilhosa. Vamos encerrar mais esse episódio e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Muito obrigado. Fique em paz. Bye.